6 de setembro de 2013. Há 10 anos, a primeira unidade geradora da usina hidrelétrica Jirau entrava em operação comercial no Rio Madeira, em Rondônia. Era a concretização de um projeto de engenharia inovador, cuja construção gerou mais de 60 mil empregos diretos e indiretos na região. Localizada a 120 quilômetros de Porto Velho, Jirau é hoje a quarta maior hidrelétrica em capacidade instalada no país, com 3.750 megawatts. Tendo a ENGIE como principal acionista, a usina mantém um vasto portfólio de projetos de preservação e restauração ambiental no entorno das instalações e já é referência em disponibilidade operacional. O Além da Energia vai relembrar um pouco desta história. Olá, eu sou Bernardo Menezes e estou aqui para contar um pouco desse marco do setor elétrico, os 10 anos de operação da usina hidrelétrica Jirau. Aqui comigo está o CEO da ENGIE Brasil, Maurício Ber, e o diretor-presidente de Jirau Energia, Edson Silva. Vamos dar as boas-vindas a eles? Olá, senhores, sejam bem-vindos aqui ao podcast. Muito bom estar aqui com vocês, Bernardo e Edson. Muito bom. É sempre bom poder falar de Jirau, especialmente nesse momento em que completamos 10 anos de operação. Estamos à disposição. Eu agradeço a participação dos senhores mais uma vez. Já queria começar aqui perguntando para o Maurício. Maurício, desde a concepção do projeto, com a mudança do eixo da usina, a implantação, a entrada em operação, Jirau é sinônimo de muito trabalho, resiliência e inovação, principalmente, né? Quais são as suas melhores memórias desse projeto? Realmente, Jirau é um projeto, na verdade, agora uma usina estruturante, né? Quer dizer, muito importante para o setor elétrico nacional, uma parceria público-privada, né, de altíssimo nível, com muitos estudos, um real desafio da engenharia nacional. Eu acho que tivemos lá um desafio atrás do outro, né, durante muito tempo, durante a sua construção. Uma cidade foi criada para atender a sua implantação, foi o maior projeto trazendo a tecnologia de turbinas bulbo, né, que funcionam como um submarino, né, submersas. As melhores memórias que eu tenho são sobre sua viabilidade, né, trazendo energia limpa e sustentável para o sudeste do Brasil, trazendo bem-estar e sustentabilidade para a sociedade brasileira, né? O fato de ser uma usina a fio d'água permite que os impactos ambientais sejam minimizados e ainda geramos créditos de carbono. Então são evitadas aí 6 milhões de toneladas por ano, né? Quer dizer, para mim, eu acho que a palavra que resume tudo isso foi superação, né? A palavra que melhor representa a Jirau. Um time que superou muitos desafios ao longo da sua implantação, no pico das obras, tivemos aí, como você disse, né, quase 60 mil empregos diretos e indiretos, né? Imagina a logística e a complexidade de tudo isso. Então, superação, para mim, é a memória que eu tenho. E Edson, para você, desde que assumiu a presidência de Jirau Energia, quais são as suas memórias? Bom, obrigado pela pergunta. Antes de falar das melhores memórias, eu creio que é importante falar um pouco sobre os desafios que me esperavam, né, quando eu recebi o convite do Maurício para assumir a presidência de Jirau. E Jirau, por uma série de razões, ela enfrentava algumas dificuldades, né, e que precisavam de uma atuação mais específica, né, para mudar a trajetória que vínhamos tendo até o momento. Então, nessa trajetória, basicamente, nós tivemos uma adequada gestão regulatória e de contencioso. Nós também tivemos uma gestão do portfólio de energia, protegendo a empresa adequadamente. Muito importante, nós tivemos uma rigorosa gestão financeira e de processos. E também no campo da operação propriamente dito, né, nós podemos dizer que tivemos melhorias de alto impacto na operação da usina, né? Então, o que mais me alegra nesse momento, né, é que a empresa, ao completar os 10 anos de operação, ela passa a gerar resultados positivos. Então, essa é a minha grande alegria, é ver o resultado positivo ser alcançado, graças ao esforço coletivo desse time maravilhoso que nós temos. E também, não menos importante, eu gostaria aqui de citar, é que nós obtivemos a certificação da ISO 45001
Essa certificação ela é importante porque ela nos atesta o alto padrão de saúde e segurança usado na empresa. E Edson, aproveitando que você está dando já aí alguns destaques de geral, eu queria saber uma coisa. A usina está localizada na região amazônica, né, no Rio Madeira. Claro que isso exigiu um projeto ainda mais cuidadoso do ponto de vista ambiental. Como é que foi esse desafio de operar numa região tão importante como essa, que é a região amazônica, que demanda tantos cuidados? De fato, toda a região amazônica é muito sensível, né? Então, para isso, nós temos que ter um compromisso permanente de preservação desse ecossistema. Para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 18 mil hectares de área de preservação permanente. Isso representa 18 mil campos de futebol. Então, é muita coisa, né? Tudo isso precisa ser revegetado e temos cerca de 630 hectares para revegetar. E essa revegetação, o que é muito importante? Ela é feita com replantio de espécies nativas. Para tanto, nós fazemos uso do apoio de 46 cooperados que se organizam numa cooperativa, e sendo a produção realizada por esses cooperados, né, alocada em 28 viveiros familiares, né, então gerando renda também para a população local. Além disso, nós temos rigorosos programas de monitoramento da fauna, e aqui eu gostaria de destacar a ictiofauna e o monitoramento da qualidade da água. E o nosso compromisso, ele não se restringe às questões ambientais, né? Nós também temos programas para cuidar dos povos tradicionais, no caso, indígenas e pescadores, né? E ainda nós temos vários programas para o desenvolvimento de capacitação e qualificação profissional da população local. E, Maurício, o que representou e representa hoje em dia, considerando aí todos esses destaques que a gente está ouvindo do Edson, o que representa geral no portfólio do Grupo Engie? Em geral, representa uma contribuição super importante, né, ao nosso portfólio global de renováveis. Hoje, temos em torno de 42 mil megawatts de capacidade instalada renovável no Grupo Engie, e isso, você imagina, geral com 3.750, né, quer dizer, estamos falando aí em quase 10%, né, talvez, eu acho que é o maior projeto individual, né, que a gente tenha no nosso portfólio. Então, é uma enorme magnitude, uma representatividade, assim, um ícone para a Engie, o projeto geral, né? Eu acho que é também uma representação da capacidade de reunir stakeholders e de viabilidade, né, de parcerias público-privada, né? Quer dizer, quando a gente fala aqui em stakeholders, estamos falando de todos que contribuíram, não só a sociedade local, né, através do fornecimento de capacidade, mão de obra e tudo isso na construção, mas também aos bancos financiadores, aos licenciadores, aos órgãos ambientais, né, ao regulador, à ANEEL, a todas essas entidades, né, que contribuíram para a viabilidade do projeto. E Edson, só para a gente ter uma ideia, para o Sistema Interligado Nacional, o que representa Giral? Bom, Giral é muito importante porque para você ter uma ideia, ela supre 2,6% de todo o consumo nacional. Isso é muita coisa, tá? E, além disso, ela tem uma importância estratégica muito relevante, e o exemplo que eu gosto de citar é a crise hídrica de 2021. Como a produção de Giral ela é bem regularizada, vamos dizer assim, ela funciona como um bom relógio suíço, né? Ela contribui muito, é certa a produção dela, né? Então, em 2021, ela produziu cerca de 1.850 megawatts médios, e isso ajudou o Brasil muito, né? Se não fosse essa ajuda de Giral, talvez tivéssemos uma situação muito delicada com o suprimento de energia, talvez até um racionamento. Muito bom. E olha só, Edson, com apenas 8 anos, aqui já citando um outro destaque, né? Com apenas 8 anos de operação, Giral já havia conquistado o topo do ranking em disponibilidade operacional, segundo o próprio operador nacional do sistema, né? E qual que é o valor desse resultado, para a gente dar uma ideia aí para quem está ouvindo a gente? Bom, como você bem falou, nós tínhamos uma boa eficiência operacional em termos de disponibilidade,
mas que, infelizmente, ela ainda não era desejada, né? Essa indisponibilidade, apesar de ser alta, ser destaque, ela não atendia os padrões de disponibilidade exigidos pela ANEEL. Esses padrões foram estabelecidos durante o leilão. Então, nesse sentido, nós tivemos um esforço muito grande nos últimos anos, né? Implementamos um projeto inovador, que é o chamado Logboom, que é uma estrutura que ela é utilizada para reter os troncos, né? Não é à toa que o nome do rio é Madeira, né? Pela enorme quantidade de troncos que desce o rio. Então, nós idealizamos essa estrutura e que ela está ainda em implementação, mas eu posso dizer o seguinte, que no último período úmido, ela operou muito bem, desviando os troncos que desce o rio, e assim evita que esses troncos fiquem acumulados junto à casa de força, né? Porque os troncos acumulados junto à casa de força, eles comprometem a produção da usina. Também, na linha de buscar uma melhor eficiência, nós implementamos novos sistemas para retiradas de macrófita das grades de tomada d'água. Então, a macrófita, ela também compromete a produção da usina. Então, implementamos esse sistema e tivemos uma operação muito melhor. Então, a nossa expectativa é concluir essa estrutura de Logboom para o final de outubro deste ano, né, para então operarmos, né, da mesma forma como operamos no último ano, operarmos com mais eficiência, tá? Também, muito importante, implementamos rigorosos programas de redução do consumo interno em geral. Em geral, tudo é grande, tá? Então, nós conseguimos, por exemplo, reduzir 25% do consumo interno na usina. Isso é muita coisa, tá? E o que acontece quando você reduz o consumo interno? Você, no final, está reduzindo o seu custo, né, de operação e manutenção. Então, por meio de todas essas melhorias, a gente está reduzindo cerca de 17 milhões de reais por ano, seja no próprio consumo interno, mas também, muito importante, na redução do custo de manejo de troncos, macrófitas e tudo isso. Então, de fato, há uma melhoria significativa da operação de nossa planta. Agora, Maurício, uma das principais marcas do Grupo Engie, a gente vinha falando aqui desses cuidados que existem ali no entorno da usina, né, de geral, mas essa é exatamente uma marca do Grupo Engie, né, que é você ter esse cuidado com o que está ali nos arredores das unidades que são operadas pela companhia. Como é que essa prática tem se refletido lá no caso de Jirau e como que a usina está colaborando aí com o desenvolvimento da região? Bernardo, essa é realmente uma tese muito importante, né? Nós acreditamos na Engie, né, que a preocupação com o entorno, né, onde nós operamos, é uma licença para que a gente tenha a aceitação da sociedade e consiga realmente operar os ativos que nós operamos de forma remota, né, em lugares muito distantes e complexos, às vezes, com pouca infraestrutura, né? Então, com isso, nosso maior objetivo é trazer a infraestrutura necessária para que a comunidade tenha melhoria de vida, que tenha mais sustentabilidade. E no caso geral, como foi uma obra de magnitude enorme, nós tivemos realmente um cuidado especial, né? A partir desde o seu até antes do início da obra, com a construção de uma cidade, né, abrigando aí as pessoas que iriam trabalhar na sua concepção e na sua obra, e trazendo mais qualidade de vida e oportunidade, né, para as pessoas, né? Quer dizer, então isso não se encerra na construção, mas continua ao longo da sua operação, né? Que esse ano estamos comemorando 10 anos, mas o Edson pode detalhar um pouco mais sobre esse cuidado e esses programas que a gente vem implementando na região. De fato, Maurício, a gente, como você sabe, né, a nossa responsabilidade não terminou com a construção da usina, pelo contrário, ela é permanente, né? E eu aqui gostaria de destacar, que para nós, pelo menos, é muito importante, é a questão da retenção de nossos colaboradores, porque é uma área remota. Então, ao longo do tempo, as pessoas construem famílias, outros chegam com famílias, tem as crianças, né? Então, a gente conseguiu agora estender o patrocínio, né, com a escola local para que as crianças possam ficar mais tempo na escola, ou seja, oferecendo oportunidade de educação, então isso é muito importante. Também nos dias de hoje não dá para ter
numa cidade, né, como é a nossa a Vila de Nova Mutum, sem recursos de banda larga, tá? Então também fizemos uma parceria com uma outra empresa, então hoje nós temos banda larga disponível para todos os nossos colaboradores e para aqueles que não são, eles podem também usufruir dessa internet de banda larga e pagando tarifas bastante razoáveis, né? E muito importante, né, é qualificação profissional, né? Durante a pandemia mesmo, a gente tivemos inúmeros programas em que permitimos a geração de renda para nossas comunidades, né? Então, tudo isso se completa aquilo que eu falei anteriormente com os cuidados que nós temos, né, com a vizinhança, né, e também com o meio ambiente. Ou seja, Jirau, ele é perfeitamente integrado economicamente, ambientalmente e socialmente à região. Só aproveitando que a gente está falando aí desse investimento social, o Edson, vocês já comentaram um pouco aqui, mas Geral mantém uma série de projetos de responsabilidade socioambiental, incluindo esse projeto habitacional, né, que tem aí mais ou menos 1.600 casas, 6.000 habitantes. Que impactos vocês têm observado de um projeto como esse? É muito interessante, porque o que a gente percebe, né, agora a gente entra numa outra fase, que é trazer atividades econômicas para a região, tá? Então, temos esse projeto porque nós temos as pessoas que habitam ali e já muitas delas desenvolvendo novos negócios, e agora o que a gente pretende, né, fazer, e já tem esse tipo de interesse, é trazer empreendedores, né? Por exemplo, estamos fazendo uma parceria agora com um novo empreendedor que vai instalar uma fábrica de ração e também a criação de aves, né? Então, isso é muito importante para a região. E também temos planos de trazer frigoríficos, né? Então, tudo isso graças à população que está ficando na região. Eu acho que isso é um grande diferencial do Jirau. As pessoas vieram e ficam. Então, o que a gente precisa agora é trazer esse desenvolvimento econômico para que a região possa crescer ainda mais. E Maurício, iniciativas como essa, né, investimentos como esses, aliados à excelência operacional, isso tudo traz valor, no fim das contas, para o Grupo Engie, né? Como que você avalia esse resultado? Bom, o resultado é super importante, quer dizer, nos qualifica cada vez mais a empreender, a fazer projetos dessa magnitude, né? Nos dá conforto para que a gente possa empreender cada vez mais rumo a uma sociedade menos carbonizada, né? Quer dizer, buscando um dia, né? Quer dizer, ser net zero, né? E essa que é esse é o nosso propósito, né? De buscar cada vez mais a sustentabilidade das nossas operações e, com isso, trazer mais equilíbrio para a sociedade. E Edson, são 10 anos de operação da usina hidrelétrica de Jirau. A gente já pode dizer que o projeto amadureceu? O que a gente pode esperar daqui para frente? Eu posso dizer que ele está quase no ponto, tá? Ainda não está 100% no nível que a gente deseja, né? Porque, conforme eu falei, melhoramos a nossa eficiência operacional e agora a gente tem que ter uma mudança estrutural na nossa gestão para que a gente, por exemplo, possa fazer mais manutenções preventivas em vez de manutenções corretivas, né? É sempre melhor a gente ter esse conforto de poder planejar as coisas, né? Então, eu diria que com a conclusão do sistema de logbook, conforme eu mencionei, nós entramos numa fase, né, em que alguns ajustes serão feitos, como esse que eu me referi agora há pouco, sobre a manutenção. Agora, também é muito importante, e aí falando numa perspectiva mais estratégica, né, a nossa expectativa é que a gente venha a operar essa usina na chamada cota constante de 90 metros, né? Hoje a usina ela opera de acordo com o fluxo do rio, então o nível da água varia, né, de acordo com a natureza. Então existe um projeto em que nós estamos discutindo esse projeto com o Ministério de Minas e Energia e também com autoridades bolivianas, que é para operar essa usina na chamada cota constante. Isso vai ser muito importante porque vai melhorar economicamente, né, a performance da empresa por meio de uma agregação da chamada garantia física, ou seja, vamos conseguir produzir mais energia
com essa alteração da forma de operar a usina. Então, esse é o grande desafio que nós temos ainda pela frente. Maurício, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso episódio. Você gostaria também de deixar aqui suas expectativas para esses próximos 10 anos de Jirau? É muito importante essa celebração dos 10 primeiros anos, né? Eu acho que a equipe está toda de parabéns, é um projeto que representou desafios enormes para todos nós, mas que hoje traz benefícios à comunidade local, traz benefícios para a sociedade brasileira, como um todo, mas também quando a gente reflete até nos royalties, né, que a gente não mencionou muito aqui, mas são quase 80 milhões de reais por ano, né, que são distribuídos entre o município, o estado de Rondônia, né, e também o governo federal, em termos no âmbito federal. E esses benefícios, né, que a gente traz são benefícios que a gente gostaria de perpetuar, né? No fundo, é isso. A gente tem aí um desejo de vida longa a Jirau, né, que esse projeto continue contribuindo aí para o setor elétrico nacional de maneira sustentável, trazendo energia limpa, né, para onde é necessário, nos momentos que são desejados, e como o Edson mencionou, inclusive otimizando a operação para trazer o benefício, inclusive, para as comunidades na Bolívia, trazendo essa possibilidade de melhoria de vida para todo o seu entorno. Vida longa, Jirau. Vida longa, Jirau. Essa foi a edição especial do nosso podcast em comemoração aos 10 anos de operação da usina. Quero agradecer a participação do Maurício Ber, do Edson aqui no nosso podcast. Parabéns para vocês pelo trabalho e voltem sempre. No site da ENGIE você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!